Se hoje é automática perguntarmos quem foi Carlota Joaquina, a resposta virá quase uma rainha feia, ambiciosa, promíscua, cruel, ridícula, uma personagem exagerada de comédia histórica, mas nenhuma dessas palavras aparece nos documentos diplomáticos do início do século XIX. Nenhuma delas está nas cartas políticas que ela trocou com líderes do Rio da Prata. Nenhuma delas está nos despachos que circularam entre Lisboa, Rio de Janeiro e Londres. Essas palavras aparecem em panfletos, em memórias de adversários, em relatos de diplomatas hostis e, mais tarde, em filmes. Carlota Joaquina foi rainha consorte de Portugal, Brasil e Algarves. Viveu no centro de uma das maiores transformações políticas do mundo moderno. Participou, direta ou indiretamente, da transferência da corte portuguesa para o Brasil, do colapso do Império Espanhol na América e das guerras civis portuguesas. Ela esteve no epicentro do poder por mais de 40 anos, e ainda assim, tornou-se caricatura. A pergunta não é apenas quem foi Carlota Joaquina. A pergunta é, por que foi necessário transformá-la em caricatura? Para responder isso, precisamos voltar ao início. Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon nasceu em 25 de abril de 1775, no Palácio Real de Aranjuez. Filha de Carlos, príncipe das Astúrias, futuro Carlos IV da Espanha, e de Maria Luísa de Parma, ela cresceu dentro de uma das mais antigas dinastias da Europa, os Bourbons. Sua infância não foi simples nem leve. A corte espanhola do final do século XVIII vivia sob tensão constante. O iluminismo circulava pelos salões europeus. A França estava prestes a explodir. As monarquias absolutas sentiam o chão tremer sob os pés. Carlota recebeu educação rigorosa. Religião, etiqueta, línguas, geografia, equitação. Foi treinada para representar o Estado, para negociar, para resistir. O que muitas biografias ignoram é que princesas do século XVIII não eram figuras decorativas, eram instrumentos diplomáticos vivos, eram alianças políticas ambulantes. Carlota aprendeu cedo que casamento não era romance, era estratégia. Em 1785, com apenas 10 anos de idade, foi prometida ao infante Dom João de Portugal. Ela deixou a Espanha ainda criança. Nunca mais voltaria a viver ali como filha. A corte portuguesa que a recebeu era diferente da espanhola, mais austera, mais religiosa, mais fechada. Enquanto a Espanha de Carlos III havia experimentado certo despotismo esclarecido, Portugal ainda vivia sob forte influência clerical e conservadora. Carlota tinha espírito expansivo. Gostava de música, de movimento, de festas ao ar livre. Lisboa era silêncio, protocolo e vigilância. O casamento foi consumado quando ela tinha 15 anos. Dom João era hesitante, tímido, propenso à melancolia. Carlota era incisiva, observadora, impaciente. Durante anos, a relação entre os dois foi funcional, mas distante. Ela deu à luz 9 filhos, entre eles Pedro e Miguel, 2 nomes que definiriam o destino de 2 países. Mas dentro da corte, sua influência política formal era quase inexistente, e isso a incomodava. No final do século XVIII, Portugal entrou em um período de instabilidade silenciosa. Em 1792, a rainha Maria I foi declarada incapaz de governar. A saúde mental da soberana deteriorou-se rapidamente. O infante Dom João passou a exercer a regência. Foi nesse momento que Carlota percebeu algo fundamental. O poder podia vacilar. A figura do monarca, sagrada e inquestionável, mostrava-se vulnerável. A regência de Dom João não era marcada por firmeza. Ele hesitava. Buscava consenso. Evitava confrontos. Para Carlota, aquilo era fraqueza política. Em 1805, seu nome foi associado à chamada conspiração do Alfeite. A acusação: articular a deposição de Dom João sob a alegação de incapacidade mental, assumindo ela própria uma posição de regência. É importante ser preciso aqui. Não há prova documental direta de que Carlota tenha liderado pessoalmente uma conspiração formal. O que existe são relatos de adversários e correspondências que indicam articulações e insatisfações. Mas o fato central permanece. Ela foi vista como ameaça real ao equilíbrio político da corte.
Dom João optou por não escandalizar publicamente a situação. Em vez disso, afastou-a do centro das decisões e a confinou em Queluz e no Palácio do Ramalhão. Foi nesse período que surgiu o apelido que atravessaria décadas, a Megera de Queluz. A partir dali, consolidou-se um padrão. Carlota não seria combatida apenas politicamente, seria desqualificada moralmente. Enquanto a tensão crescia em Lisboa, a Europa explodia. Em 1789, a Revolução Francesa derrubou a monarquia Bourbon. Em 1793, Luís XVI foi executado. Maria Antonieta, prima de sua mãe, foi guilhotinada. A imagem do rei inviolável desapareceu. Para as monarquias ibéricas, aquilo não era apenas notícia, era aviso. Em 1807, Napoleão Bonaparte decidiu forçar Portugal a aderir ao bloqueio continental contra a Inglaterra. Portugal recusou. As tropas francesas marcharam, e então ocorreu algo sem precedentes na história europeia. A corte portuguesa fugiu para o Brasil. Não foi retirada estratégica elegante. Foi corrida contra o tempo. Em novembro de 1807, sob escolta britânica, navios carregando a família real e milhares de funcionários cruzaram o Atlântico. Carlota tinha 32 anos. De princesa espanhola em Lisboa, tornava-se exilada em uma colônia tropical. Mas o Brasil não seria exílio passivo, seria oportunidade. A chegada da corte ao Rio de Janeiro, em 1808, transformou radicalmente o Brasil. Abertura dos portos, criação da imprensa régia, fundação de instituições administrativas, elevação do Brasil a Reino Unido em 1815. O que era colônia tornou-se sede do Império. Mas enquanto Dom João reorganizava o Estado português a partir do Rio, Carlota observava outro cenário. Na Espanha, Napoleão havia forçado a abdicação de seu pai e de seu irmão Fernando VII. A coroa espanhola estava em colapso. E as colônias espanholas da América do Sul estavam sem autoridade legítima reconhecida. Esse vácuo era perigoso, mas também era uma abertura histórica. Entre 1808 e 1812, Carlota Joaquina articulou o que ficou conhecido como carlotismo. A proposta era simples em lógica dinástica e complexa em execução política. Se Fernando VII estava prisioneiro e Carlos IV havia abdicado, ela, como infanta legítima, poderia assumir a regência das colônias espanholas no Rio da Prata, Buenos Aires, Montevidéu, o território que hoje corresponde à Argentina e ao Uruguai. Não era delírio. Era juridicamente defensável dentro da lógica monárquica da época. Carlota manteve correspondência com líderes locais, articulou apoio com setores que temiam tanto o domínio francês quanto a fragmentação revolucionária. Houve, inclusive, apoio inicial do almirante britânico Sidney Smith, que via vantagem estratégica na estabilidade monárquica no Prata. Mas o projeto encontrou 3 barreiras fundamentais. Dom João temia provocar conflito direto com a Espanha e com as potências europeias. A Inglaterra preferia estabilidade comercial à instabilidade dinástica. E no próprio Rio da Prata, os movimentos autonomistas ganhavam força. O carlotismo fracassou. Mas aqui está o ponto crucial. Ela não era espectadora da história. Ela tentava moldá-la. Em 1816, com a morte de Maria I, Dom João foi coroado rei. Carlota tornou-se oficialmente rainha consorte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas o casamento estava politicamente esvaziado. Eles viviam separados. Tinham projetos diferentes, visões diferentes. Dom João tornava-se cada vez mais pragmático. Carlota permanecia absolutista convicta. Quando, em 1820, a Revolução Liberal do Porto eclodiu, exigindo constituição e retorno do rei, Carlota viu a confirmação de seus temores. O liberalismo atravessava o Atlântico. Em 1821, a família real retornou a Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil. Em 1822, ele proclamaria a independência. Portugal perdia sua maior possessão. A ordem imperial desmoronava. Em Lisboa, as cortes exigiam juramento à Constituição. Dom João jurou. Carlota recusou. Publicamente. Esse gesto não foi trivial. Foi ato político consciente. Ela não reconhecia legitimidade em limitar o poder real.
Nos anos seguintes, apoiou abertamente o filho Dom Miguel, que lideraria o campo absolutista contra Dom Pedro. A disputa entre os dois irmãos não era apenas dinástica, era ideológica, e Carlota escolheu lado. Em 1824, Dom Miguel tentou um golpe contra o pai. Fracassou. Foi exilado. Carlota perdeu espaço político. Após a morte de Dom João VI em 1826, Portugal mergulhou na crise sucessória. Miguel assumiria como rei absoluto em 1828. A guerra civil tornava-se inevitável. Carlota morreu em 1830, antes do desfecho. O absolutismo seria derrotado em 1834, e os vencedores escreveriam a narrativa final. Quando Carlota Joaquina morreu, em 7 de janeiro de 1830, Portugal já estava mergulhado em guerra civil. De um lado, os liberais, apoiadores da Carta Constitucional concedida por Dom Pedro. Do outro, os absolutistas, partidários de Dom Miguel. Essa guerra não era apenas disputa familiar. Era a última batalha europeia entre antigo regime e constitucionalismo moderno. Miguel governava como rei absoluto desde 1828. Suspendeu garantias constitucionais. Perseguiu liberais. Restaurou práticas tradicionais de poder. A Europa observava. A Inglaterra apoiava os liberais. A Áustria simpatizava com a restauração absolutista. A Península Ibérica tornava-se campo simbólico da disputa ideológica continental. Carlota, mesmo sem papel formal direto nos últimos anos, era identificada como uma das arquitetas intelectuais do campo miguelista. Ela havia sido o núcleo ideológico da resistência ao liberalismo desde 1820. Mas quando morreu, sua causa estava fragilizada. Em 1834, 4 anos após sua morte, Dom Miguel seria derrotado definitivamente. O liberalismo consolidaria o controle de Portugal. E com essa vitória, veio algo tão importante quanto o controle do território. Veio o controle da narrativa. A história é escrita pelos vencedores, mas não apenas com fatos, também com adjetivos. Os liberais portugueses precisavam consolidar sua legitimidade. Precisavam mostrar que o absolutismo era atraso, superstição, tirania, e Carlota Joaquina tornava-se o símbolo perfeito. Mulher, espanhola, absolutista, ambiciosa, polêmica. Era fácil. Panfletos circularam, memórias foram publicadas. Diplomatas britânicos deixaram relatos mordazes. A acusação de promiscuidade tornou-se ferramenta política. É importante ser preciso aqui. Não há documentação comprovando escândalos que a tradição popular transformou em certeza. Há rumores, há relatos de adversários, há descrições exageradas da aparência física, mas isso é padrão em campanhas de desmoralização política do século XIX. Homens absolutistas eram descritos como tiranos. Mulheres absolutistas eram descritas como devassas. A diferença é significativa. Aqui é necessário cuidado analítico. Não se trata de transformar Carlota em vítima inocente. Ela era agente ativa, tomava decisões, articulava intrigas, defendia um regime excludente. Mas o tratamento histórico dado a ela difere do tratamento dado a homens do mesmo campo ideológico. Dom Miguel é lembrado como o usurpador. Carlota é lembrada como a megera. Miguel é analisado politicamente. Carlota é analisada fisicamente. Essa assimetria não é coincidência. No século XIX, mulheres que ocupavam espaço político eram frequentemente reinterpretadas como figuras moralmente desviantes. A política feminina era convertida em descontrole emocional. Ambição tornava-se histeria. Estratégia tornava-se manipulação. Isso não é anacronismo interpretativo moderno. É um padrão documentado da cultura política oitocentista. No Brasil, a construção da caricatura seguiu outro caminho. Após a independência, Dom Pedro I tornou-se herói nacional. A narrativa precisava de antagonistas. Carlota, mãe do imperador, mas ligada ao campo absolutista português, era figura ambígua demais para virar heroína. Ela foi gradualmente deslocada para a zona do ridículo. No século XX, especialmente após a redemocratização brasileira,
A figura histórica de Carlota foi reinterpretada no cinema como alegoria de corrupção, desmandos e desorganização administrativa. O filme de 1995 consolidou essa imagem para milhões de brasileiros. É uma obra satírica inteligente, mas é ficção. O problema não é a sátira, é quando a sátira substitui o arquivo. Quando se retorna aos arquivos, Lisboa, Madrid e Rio de Janeiro, a imagem muda. Há cartas em que Carlota discute estratégia dinástica com clareza. Há correspondência política detalhada sobre o Rio da Prata. Há evidências de que ela compreendia profundamente a geopolítica ibero-americana. Ela não era ignorante. Não era impulsiva no sentido simplista. Era conservadora ideologicamente, mas sofisticada politicamente. Isso não a absolve, mas a torna mais complexa. E complexidade raramente é popular. Talvez o fator mais decisivo na construção de sua imagem tenha sido simples. Ela perdeu. Se o carlotismo tivesse triunfado, talvez fosse lembrada como fundadora de um reino sul-americano. Se o miguelismo tivesse vencido definitivamente, talvez fosse lembrada como guardiã da tradição portuguesa. Mas a história tomou outro rumo. O liberalismo consolidou-se. O constitucionalismo venceu. E Carlota ficou associada ao lado derrotado. A memória pública raramente é gentil com derrotados ideológicos. Carlota Joaquina pertenceu a um mundo que estava morrendo. Nasceu no absolutismo pleno. Viveu a Revolução Francesa. Assistiu ao colapso napoleônico. Participou da transferência da corte para o Brasil. Viu a independência brasileira. Presenciou o nascimento do constitucionalismo português. Ela atravessou a transição entre dois regimes históricos. Não foi apenas personagem, foi testemunha ativa. Sua vida não é apenas biografia, é síntese de uma era. O que sobra então? Sobra uma mulher politicamente ativa em um sistema que não previa espaço formal para mulheres governarem. Sobra uma figura ideologicamente coerente, mesmo quando derrotada. Sobra uma personagem que foi transformada em caricatura para facilitar narrativas posteriores. Não foi heroína, não foi mártir, não foi vilã caricata. Foi produto de sua formação dinástica e de seu tempo. E talvez o maior erro histórico tenha sido simplificá-la. Quando olhamos para o retrato de Carlota Joaquina hoje, vemos mais do que uma rainha. Vemos o embate entre dois modelos de mundo. Vemos o medo do colapso dinástico. Vemos o nascimento do constitucionalismo. Vemos o papel desconfortável de mulheres no poder em sociedades rigidamente masculinas. E vemos, sobretudo, como a memória histórica pode ser moldada por interesses políticos. A história não a absolve, mas também não precisa ridicularizá-la. Ela foi uma jogadora em um dos tabuleiros mais turbulentos da modernidade. E talvez seja a hora de retirá-la da caricatura e devolvê-la ao arquivo. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga Carlota Joaquina, então ele cumpriu seu propósito. A história raramente é simples, e quase nunca é justa com quem perde. Se você valoriza narrativas profundas, baseadas em contexto real e documentos, inscreva-se no canal. Nos próximos episódios, vamos continuar revisitando personagens que foram simplificados demais. Porque entender o passado exige mais do que repetir caricaturas.